sequestram a primeira aula, tá bom? Então, eu vou começando aqui. Se vocês precisarem fazer alguma interrupção, por favor, peçam para falar, porque eu estou colocando aqui o PowerPoint, tá? Então, o tema é da cidade pré-capitalista à cidade capitalista, né? Nós vamos utilizar o texto do Lewis Mumford, A Expansão Comercial e Dissolução Urbana, do livro A Cidade na História. Esse primeiro momento, né, em relação à configuração de uma cidade, dos moldes como nós vamos ter dentro do sistema capitalista, ele nasce já no século XVII, né, em função das transformações do que seria a ocorrência do mercantilismo enquanto política de Estado. A transferência da centralização da coroa dos vários países que tinham esse sistema de governo, em que o protecionismo e o controle monopolítico da cidade medieval é colocado em questão, principalmente pela emergência do mercado e de uma economia de mercado. A expansão e a dispersão urbanas, principalmente promovido pela colonização além mar e o surgimento das primeiras indústrias, vão abalar de forma bastante marcante todo o contexto europeu, né? De tal maneira que nós vamos passar do século XVII para as situações mais atuais como um processo que altera, a partir do capitalismo, a balança de poder. Há uma expansão urbana promovida pelos mercadores, financistas e senhores de terras. Os mercadores nunca pararam de promover trocas entre as localizações que, embora não pudessem ser chamadas de cidades, elas demarcavam no território europeu pontos que, no futuro, fizeram florescer algumas cidades, como é o caso aqui. Nós temos a ilustração de Veneza, né? Veneza, no século XVI, no século XVII, já era uma localização específica. E lá floresceram, por exemplo, atividades financistas baseadas principalmente na propriedade da terra. Isso tudo vai chegar no século XIX com uma pressão da invenção mecânica e o industrialismo em larga escala, que vai ajudar no desenvolvimento do comércio e da indústria para a transformação urbana. Os pontos de destaque na Europa são justamente aqueles em que havia o porto, né, Bristol, Haia, Frankfurt am Main na Alemanha, Augsburgo, Londres, a Antuérpia e Amsterdã. Por que esses pontos? A princípio, a gente pode relacionar com a atividade portuária. Só que não é apenas o porto em si, mas é toda a estrutura de gestão que vai ter em torno desse porto para florescer a cidade comercial em oposição à estrutura medieval. Nessas cidades, além do porto, existe a praça do mercado e o mercado de grandes distâncias, onde dinheiro, crédito, especulação, principalmente a ideia do risco planejado, né, vai atrair um controle, uma burocracia, bolsas de valores, bancos, e é justamente nesses locais em que a ética religiosa é combatida pelo capital.
O Manford, inclusive, menciona que a condição do sucesso pecuniário, ou do dinheiro, né, das transações em que utilizava-se a moeda, era desprezar o passado, porque tratava de um fato consumado a acolher o novo, uma nova oportunidade de empreendimento mais lucrativo, que se colocava a partir de ganhos futuros, que poderiam ser obtidos a partir do comércio, daquele crédito que foi inventado a partir dessas localizações, e a atividade bancária, né, que também é uma criação articulada com o porto, vai garantir novas cidades. A nova liberdade é da religião aos negócios. O capitalismo, ele negava, num primeiro momento, a santidade da pobreza ou o sustento imaginativo da arte. Procurava aumentar a quantidade de produtos e ganhos. Seria tratado como uma atividade sadia, libertadora, com ganhos privados que acabariam resultar em benefícios do público. Há uma diminuição da autoridade local das cidades que traz a instabilidade nas cidades existentes, ou seja, há um desmantelamento, há uma reestruturação da vida urbana em nome de novas bases impessoais, que é agora o dinheiro e o lucro. Velhas estruturas dispendiosas, em que eram marcadas pelo muro da cidade medieval ou da permanência de atividades que garantiam uma estrutura física que muito pouco mudava, agora é substituído por estruturas mais efêmeras, que vão se transformando ao longo do tempo, principalmente pelos interesses do dinheiro, que dominam os interesses da terra, que vão traçar e construir novos bairros. Aquela ideia da concessão medieval, da relação entre o senhor feudal e dos servidores, altera-se completamente. Entra em cena aquilo que até hoje é fundamental para a gente entender a cidade, que é a propriedade privada. Antes, haviam deveres recíprocos, como o sistema de enfiteuse, que é muito semelhante com o que aconteceu aqui em Belém, enquanto a propriedade da coroa portuguesa, entre o senhor e os arrendatários para a propriedade comercial. O que vai acontecer? Não é mais um sistema de troca, não é mais um sistema de beneficiamento mútuo em relação à exploração da terra e a segurança dada pelo senhor feudal. O que vai acontecer aqui, a partir da emergência do capitalismo, é a implantação dos impostos, dos valores financeiros, que vai mediar a relação de poder que passa pela cidade. Por outro lado, vai ser crescente a ocorrência dos cortiços, porque a renda total da propriedade ela não é acessível a todos os grupos sociais, principalmente porque aqueles detentores do trabalho eles vão estar numa escala de atuação relativamente menor comparada com aqueles que podem pagar os impostos e que vão utilizar da terra. A organização do transporte e da troca vai alterar a necessidade de um rápido intercâmbio e distribuição por meio de portos marítimos e fluviais e depois pelas vias que ligam o porto à cidade. Há uma crescente necessidade de acomodação para os trabalhadores dos portos. Há até um atraso nessas mudanças estruturais nas cidades frente ao que a gente chama de expedito experimentalismo do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ele vai se organizando, ele vai se modificando conforme há avanços no sistema de gestão da contabilidade, que nós chamamos de partidas dobradas, em que se anota, né? O contador anota o que se tem, o que se empresta, o que se dá em garantia e o que vai ter para o futuro em termos de dívidas. O capitalismo ele se orienta justamente nessa possibilidade de ganhos futuros. A cidade comercial passa a ser o agente para fazer dinheiro. E o interesse do lucro, que seria trabalhando com processos de decadência, de desordem, de ineficiência estrutural, passam a ser tolerados ou mesmo encorajados como um meio de reduzir despesas, para que a cidade possa
garantir ganhos futuros. É aqui que entra uma observação importante, que as cidades elas podem ter um rendimento maior a partir do que o Mumford chama de planta baixa especulativa. O que é isso? Aqui eu tenho um mapa da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que começa a mostrar uma estrutura de quarteirão, rua, lote, comunidades abstratas para comprar e vender em grelha. O que é essa grelha? É o traçado quadriculado que se mostra bastante atraente e bastante simplificador para relações econômicas que vão ser feitas a partir do desenho dessa cidade. Nós podemos dizer que há um traçado ideal para os negócios, aquele que pode ser simplificado e mais prontamente reduzido a unidades monetárias padrão de compra e venda. O lote da edificação individual substitui a vizinhança ou o espaço comunitário, que ainda persistia a partir do pensamento da cidade medieval. A terra urbana, com valor de mercado, apenas limitado pelos obstáculos físicos e pela necessidade de transportes públicos, transportes rápidos, vão garantir toda uma organização para essas cidades. Todas as ruas podiam se tornar ruas de tráfego. Todos os bairros podiam tornar-se bairros de negócios. O tipo inorgânico de planejamento, com uma intensificação progressiva do uso da terra, vai ser fundamental para a ascensão dos valores de aluguéis. E num processo de remembramento, de reorganização com vistas à especulação privada sobre a ordem pública. Há toda uma reação, né, que eu coloquei da cidade encortiçada, da noite apavorante, e que nós vamos ver com mais detalhe, mas que vai, a cada momento, a cada necessidade de repensar como é que as relações entre o Estado e a sociedade vão combater essas situações. Um dos melhores exemplos de urbanismo, já no século XVIII, foi a possibilidade do primeiro levantamento de Londres, o levantamento Booth, em que é muito parecido com o que se faz hoje em termos de censo, para identificar onde estão localizadas as populações em função do padrão de renda e também da sua edificação. O preço da expansão urbana vai relacionar transporte e, fundamentalmente, o que para nós ainda é importante até hoje, que é o congestionamento na cidade comercial. O traçado viário se torna o símbolo de progresso que leva à abertura de vias largas antes de se tornarem necessárias. Tudo isso para atrair oportunidades comerciais e novos negócios. Em algumas cidades, manteve-se ruas estreitas, posteriormente se tornam atrativos para combater o tráfego pesado. Custos de infraestrutura são necessários ser feitos para fazer frente ao crescimento urbano extensivo. E as expansões urbanas do século XIX passam a ser justificadas como atrativos para novas indústrias. Há uma crença no crescimento constante e ilimitado, as reduções de quintais e aumentos de área construída do lote, há uma rotatividade de aluguéis como forma de garantir ganhos e espaços reduzidos. Gostaria que todos depois verificassem esses dois vídeos, um sobre a cidade de Bath e a outra sobre a cidade de Amsterdã. A cidade de Bath, que é essa imagem, ela é uma urbanização bastante característica do primeiro momento capitalista na Inglaterra, em que você vai ver uma densificação muito grande do uso da terra urbana em função de um desenho especulativo que vai buscar cada vez mais uma densidade maior e uma condição de aluguel para esses vários apartamentos que são construídos. Ou seja, a cidade ela se torna objeto para formas de obter e gastar ruas, praças de compras, mercados, lojas, até chegar no que nós conhecemos hoje como shopping center. Mesmo com a empresa capitalista, formas antigas de mercado se mantêm nas cidades e passam a se transformar, criando novos espaços
que vão definir o gosto, a moda e até mesmo os novos espaços públicos. Como acontece, a gente mostra aqui Florença, na Itália, a Oxford Street em Londres, a Galeria Vittorio Emanuele em Milão e a Praça do Mercado na cidade de Boston. São exemplos para mostrar o quanto o sistema econômico capitalista se utiliza da cidade como estruturação desses espaços todos. Ou seja, nesse primeiro momento de observação da relação entre o capitalismo nascente e a alteração na estrutura e na vida social da cidade barroca e medieval, é importante chamar a atenção que, a partir do século XVIII, as transformações urbanas são em intensidades crescentes devidas à participação da cidade e da terra urbana nas trocas comerciais e na especulação promovida pelo capitalismo. As estruturas urbanas em grelha se tornam alvo da negociação da terra e trazem como consequências alterações nos transportes e nas expansões urbanas. Existe uma tensão entre as demandas capitalistas pela cidade e a sua participação no atendimento de necessidades humanas, principalmente ligadas à provisão de habitação. O encortiçamento, os cortiços, aquelas moradias sem infraestrutura, é um dos aspectos mais importantes para o entendimento da trajetória do capitalismo nas modificações urbanas. A manutenção das áreas urbanas tradicionais vem contribuindo em grande medida ao próprio capitalismo, mesmo que em escala restrita da produção de moradia. Mumford, eu queria utilizar esse último pensamento, em nossa época, o destino final da cidade comercial é tornar-se um pano de fundo da propaganda. O destino muito bem simbolizado na recente transformação de duas estações ferroviárias que aconteceram em Nova York, de grandes monumentos públicos em salões de exibição para um comercialismo cuja astúcia, em contraste, dá quase dignidade real aos financistas que originariamente conceberam aquelas estações com certo sentido de obrigação pública. Ou seja, os espaços públicos que antes aparentemente serviriam para trazer serviços, para ajudar as pessoas, eles têm uma importância fundamental para o comercialismo, para que haja o desenvolvimento econômico dentro dessas cidades. Esse, para nós, é o alvorecer dessa cidade comercial que vai ser objeto de Tarot 2 e que vai nos ajudar a entender melhor como é que a cidade que nós temos hoje, ela é resultado ou ela é esse crescente de acúmulo que vai acontecendo ao longo do tempo.